Imagina que você quer conhecer um lugar. Desde muito pequena, há muito tempo você sonha de ir para algum lugar, de conhecer um lugar. E aí você vai fazendo uma reserva, guardando um dinheiro todo mês para você fazer aquela viagem para aquele lugar que você quer muito conhecer. Aí tem algumas pessoas que já foram e você vai perguntar como que é estar lá. Aí essa pessoa vai vir e vai falar coisas muito positivas, o lugar é muito legal, é muito bacana, você vai gostar, tem um pôr do sol lindo e você vai se enchendo quando a pessoa vai falando aquilo. Aí você vai perguntar para outra pessoa que também esteve lá e aquela pessoa disse: "Ah, eu não gostei muito, eu não sei se foi legal porque o sol era muito quente e eu achei que ia ser uma coisa e foi outra, eu achei bem desgastante, eu suei muito e eu não gosto muito." E diante da opinião dessa outra pessoa, você fica um pouco pensativo. Será que vale a pena eu estar trabalhando tanto, eu estar guardando todo mês aquele valor para fazer uma viagem? E se ela for ruim? E se tiver coisas lá que eu não gosto? E aí você fica nessa dúvida. Mas aí a sua vida vai seguindo, você permanece guardando aquele dinheiro, porque, se não for para viagem, outra coisa eu vou utilizar. E você segue a vida. Um dia ou outro você escuta falar novamente daquele lugar. E aí você não sabe explicar, vem aquela coisa, enche seu coração e você entende, eu tenho que ir lá. E aí você se prepara, né? Você vai comprar sua passagem, se você for de avião ou de ônibus, ou vai preparar o seu carro, vai fazer uma revisão para o carro, se você for de carro, enfim, para você poder fazer a sua viagem. E aí quando você está nesses preparativos, você sente um pouquinho de medo. Tem uma ansiedade, uma vontade de ir, um anseio de estar lá logo, mas também tem um pouquinho de medo. Mas ainda que esse medo exista, você não para de organizar a sua viagem. E aí chega o grande dia e você você embarca nessa aventura que é fazer essa viagem, que a sua alma tanto pede. Quando você chega lá, ainda que você vá com um pouco de medo, você começa a ver o quanto tem, como é bonito, as coisas boas, você começa a reparar, no primeiro dia você já vê o pôr do sol e você começa a perceber lá naquele pôr do sol que de fato o sol lá é mais quente. Você olha para você e percebe que de fato você está suando, que é um calor bem forte mesmo. E aí você lembra do que aquela pessoa te falou de positivo e do que aquela outra pessoa te falou que achou de negativo lá naquele lugar. Mas aí você lá, e você investiu tanto para estar lá, você vai encontrar uma forma de equilibrar isso. E aí você descobre que sair à noite é mais prazeroso. Porque é mais fresquinho, porque tem a luz da lua, porque a cidade fica toda iluminada. E aí você vai evitando aquele calor extremo durante o dia, por exemplo. E aí você vai saindo e conhecendo a cidade e você vai se enchendo de vida, porque você está no lugar que você sempre queria estar, fazendo o que você queria fazer, passando por aquilo que tem de negativo, mas também conhecendo o positivo, e você vai equilibrando aquilo e seu coração vai se enchendo de vida. Você vai conhecendo o lugar e quanto mais você conhece, mais amor você tem por aquele lugar. Você para e pensa, foi um dinheiro muito bem investido. Ainda bem que eu fiz essa viagem. Agora imagina que essa viagem que você está planejando fazer, o que você está pensando se vale a pena ou não fazer, é uma viagem para dentro de você. Imagina que existe esse medo, esse pequeno medo de conhecer coisas que não são assim tão legais, que você julga como negativo ou que você sabe que já falaram que você possui. Mas também tem coisas muito positivas. E imagina que nessa viagem para dentro de você, você sente um pouco de medo, mas você decide fazer essa viagem. E imagina que você, à medida que você vai conhecendo, olhando para você, você começa também a aprender a caminhar, aprender a estar dentro de você, ainda que tenha um positivo e um negativo. E à medida que você vai aprendendo a lidar com essas polaridades, você vai se enchendo de vida, se enchendo de amor, se enchendo, seus olhos vão brilhando e você vai se preenchendo de você. Assim é o caminho do autoconhecimento. A gente não consegue amar aquilo que a gente não conhece.
É difícil amar o desconhecido, a gente normalmente tem medo. Assim como ir para uma viagem, a gente tem medo de ir. E a gente vai buscar informações, vai buscar se preparar, vai buscar fazer uma reserva financeira até que a gente consiga ir até aquele lugar. Desde que esse medo não nos segure, não nos impeça de ir. Assim é a viagem para dentro da gente. O verdadeiro amor, ele acontece quando a gente conhece o lado positivo e o lado negativo. E ainda que esses dois lados existam, a gente aprende a caminhar pelos dois caminhos. A gente encontra um equilíbrio. A gente sabe que certa hora a gente vai estar mais de um lado, outro momento mais do outro, mas a gente não deixa de caminhar o nosso caminho. Porque a gente conhece e vai entender que aquilo faz parte do caminho. Assim é a viagem do autoconhecimento. E é para essa viagem que eu quero convidar você.